Boa, rapaziada. Tudo certinho aí, senhoras e senhores? Na mãe do gato? Tudo bom? Bom, vamos lá então, vacilão. É o seguinte, meus queridos. Vamos continuar trabalhando aqui o período do Brasil Império, né? O Brasil Imperial. A gente já falou um pouquinho sobre o primeiro reinado, o período em que Dom Pedro I governa a bagaça. E ele vai ficar pouco tempo, porque Dom Pedro I não era um político habilidoso. Vamos lembrar que Dom Pedro I era filho de Dom João VI e pai de Dom Pedro II, beleza? Então Dom Pedro I está no meio entre Dom João VI e Dom Pedro II. E por que eu estou apontando para isso? Porque Dom Pedro I não era um político habilidoso, ele vai ter muita dificuldade para governar, ele era autoritário, não conseguia dialogar, mas o pai dele, o Dom João VI, era um político habilidosíssimo e o filho dele vai se tornar um político muito habilidoso, beleza? O Dom Pedro II. Bom, então a gente vai seguir a rima aqui. Hoje a gente vai falar sobre o período em que o Brasil vai ser governado por uma regência. A gente já vai falar o que é regência. Por quê? Porque o menino Dom Pedro II, que era o rei, ele ainda tinha 5 anos de idade só. Ele só poderia assumir com 18 anos. Beleza? Tudo bem? Nós então. Bora lá. Faz o favor, por gentileza, enquanto você está aí pegando o seu livro, deixa o seu livro aberto, por favor, na página 153, 153. Enquanto você vai abrindo o seu livro na página 153, eu vou lembrar os senhores e as senhoras que é para colocar o nominho, o sobrenome e a sua turma aí nos comentários do Facebook, não é no YouTubex. Firmão? É nós que tá, vagabundo. Então se liga, vamos lá. Tá quentinho aqui, hein? Brincadeira, hein? Tá na hora de botar um ar-condicionado aqui, sem condições de trabalho. Então é o seguinte, meu chapa. Vamos falar sobre o período regencial. Então, se liga, abre aí o seu ouvidinho que você limpou com cera, abre seu escutador de Anitta e bora nós, vagabundo. Então, seguinte, já abriu o livro na página 153, a gente vai usar a página 153 e 154, hein, a cabecinha gorda. Então se liga. Senhoras e senhores, pau no gato, hein? Lá vamos nós. A gente viu então que Dom Pedro I não era um político hábil, ele vai ter uma dificuldade enorme, vai se meter em guerra e vai tomar um pau, ele não vai ouvir ninguém, ele é autoritário, ele... Mano, coitado do cara. E por causa da pressão popular, por causa da pressão também dos adversários políticos, o Dom Pedro I acaba abdicando em nome do filho, quer dizer, ele deixa o poder para o filho. Só que o filho dele, olha como Dom Pedro era cabuloso, Dom Pedro I, o filho do Dom Pedro I, irmão, que ficou com poder, tinha 5 anos de idade, aí que fita, o moleque, você é louco, o moleque não só quer saber de brincar e pá, e de repente se tornou rei, ele vai governar o Brasil. Mas é óbvio que uma criança com 5 anos de idade não consegue governar um país, certo? Ele mal controla a sujeira que faz nas calças, imagina controlar um país. E a Constituição brasileira de 1824 já previa que, se por acaso o rei ainda fosse menor de idade, quem governaria até que ele atingisse a maioridade seria um grupo de pessoas, certo? Haveria um governo provisório para governar no lugar do rei até que ele atingisse a maioridade. Esse governo provisório vai se chamar regência. Regência. Regência é como se fosse... Já viu aquelas orquestras tocando? Não tem um cara lá na frente que fica com a baqueta, com um pauzinho lá, falando quem deve tocar, quem não deve. Então ele fica organizando a banda, certo? A orquestra. Esse cara é o regente. Então é mais ou menos isso. A gente vai ter 3 regentes no começo, nós vamos ter regentes organizando o país, certo? Enquanto o rei não atinge a idade de 18 anos. Firmeza total? Muito bom. Então, esse período em que o Dom Pedro II não atinge a maioridade, porque ele ainda é menor de 18 anos, claro, é conhecido como período regencial, beleza? Então vamos lá. Em 31, quando Dom Pedro II tinha 5 anos de idade, começa o período regencial. O período regencial dura até 1840, beleza? Então, o período regencial começa em 31, quando Dom Pedro tinha 5 anos de idade, e acaba em 1840, tá bom? Qualquer pergunta,
A gente está por aí. Bom, dura 9 anos então. O primeiro governo da regência é um governo provisório. Por quê? Porque o Congresso brasileiro estava de recesso, quer dizer, estava de férias. Então não tinha os senadores ou deputados para votar em quem seriam os regentes. Então houve uma regência provisória. Nós temos 4 períodos de regência. A gente vai ter o período da regência provisória, que a gente vai ver que vai durar só 2 meses, vai durar de abril de 1831 até junho de 1831, beleza? A gente vai ter também, depois, a eleição de 3 pessoas que vão governar, de 1831 até 1835, beleza? Depois a gente vai ter uma mudança, em vez de 3 governandos, vai ficar um cara só, um único regente. E aí nós vamos ter 2 personagens governando em tempos diferentes. Primeiro vai governar sozinho, na regência Una, um cara chamado Padre Diogo Antônio Feijó, certo? O Diogo Antônio Feijó. Esse cara ele vai ser importantíssimo para a história do Brasil. E ele vai governar durante 2 anos só, de 1835 até 1837. E depois do Feijó, ainda um cara só vai entrar no lugar do Feijó, um maluco chamado Araújo Lima, beleza? O Araújo Lima ele vai governar de 1837 até 1840. Presta atenção, meus queridos, porque eu estou falando uma par de nome, vixe, uma par de data, mas aí, você tá ligado que você não vai precisar gravar tudo isso não, certo? Nada você vai precisar gravar, na verdade. Esse negócio de ficar nome e data não é história. Isso aí é lista telefônica e calendário. Fica suave. Beleza, vamos lá. O período regencial foi um período muito complicado da história brasileira. Por quê? Porque, como não tinha rei, alguns grupos começaram a disputar o poder. Os grupos que podiam participar da regência do governo começaram a disputar o poder, irmão. E foi um período muito, muito instável politicamente, certo? Uma instabilidade política enorme. E por causa disso também, como os grupos ficavam disputando poder, ora um, ora outro, ora um, ora outro, eles não governavam. Quando um grupo estava no poder, o grupo de oposição atrapalhava. Quando o grupo de oposição estava no poder, aquele primeiro que estava no poder agora atrapalhava. Então era um atrapalhando o outro, o governo não governava, o Brasil não conseguia ter diretrizes, e aí o que acontece? Quem é que sofre quando eu tenho um governo que não consegue governar, quando eu tenho grupos que disputam o poder e não olham para as necessidades reais do país? Quem que sofre? A população, as pessoas comuns, nozes, beleza? E por causa dessa disputa política no período regencial, que vai durar 9 anos, algumas revoltas, algumas rebeliões e até movimentos que queriam se separar do Brasil acontecem, beleza? São várias, que a gente chama de revoltas ou rebeliões regenciais, porque ocorreram no período regencial, beleza? Tudo bem? Bom, feito isso, agora a gente vai tentar entender o seguinte: a falta de um governo forte, a falta de um rei, de uma figura central que conseguisse, teoricamente, unir todo mundo, vai trazer problemas não só nas revoltas da população, mas também dentro do poder, certo? E com isso a gente vai ver o quê? Os estados brasileiros, você está ligado que o Brasil é dividido em estado, né? Naquela época também era dividido em estados, só que dividido em estados que eram chamados de províncias, não era estado o nome, certo? Então, se por acaso eu falar aqui província, nada mais é do que um estado, semelhante ao estado de hoje. Então, o Brasil hoje é dividido em estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e assim vai. Naquela época também, eram 21 estados, mas eram chamados de províncias, beleza? Bom, a regência, o primeiro governo após Dom Pedro I ter saído fora, é a regência trina provisória, quer dizer, 3 caras vão ser os chefes do Brasil, digamos assim, vão governar o Brasil, mas de forma provisória, até que fossem eleitos outros regentes, outras pessoas para governar, sem... É grave.
quase me mata do coração aqui, ó. Bom, sem a necessidade, me perdi completamente. Volta aqui. Então é o seguinte, meus queridos, até que fosse eleito 3 pessoas dentro do cargos políticos que iam governar de forma permanente, beleza? A regência trina provisória vai durar só 2 mesinhos, mas ela toma algumas medidas sim, certo? Ela vai, por exemplo, recolocar os ministros que Dom Pedro I demitiu. Firmeza? Ótimo. Ela vai também convocar uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição ou para fazer novas leis. Beleza. Os criminosos políticos vão receber perdão. E nessa nova organização, fica bem claro que há uma disputa política entre 3 partidos, 3 grupos. Abre aí, por favor, na página 153, você vai ver primeiro o Dom Pedro II, molequinho, aí está sendo representado um adolescente, beleza? Se você ver, ele está aí, ó, já com traje de gala, bonitão, já tem até uma faixa, tá? Beleza? Mas agora eu vou pedir para você abrir na página 154, onde está um quadro, e esse quadro ele estabelece, ele mostra os 3 grupos que existiam na política brasileira no período regencial, no começo, beleza? Então você tem um grupo que era chamado de restauradores, ou os caramurus. Esse grupo, ele queria a volta de Dom Pedro I e que ele governasse aqui de forma bem, como eu posso dizer, bem ditatorial. Eles queriam que Dom Pedro I voltasse e governasse de forma forte, beleza? Então, eles queriam restaurar a monarquia de Dom Pedro I. Um outro grupo que a gente vai ver aí é o grupo dos moderados ou chimangos, beleza? Esses caras, eles queriam, sim, um rei, mas um rei não tão forte, um rei que respeitasse uma constituição. Então eles queriam uma monarquia constitucional. E esse grupo não queria perder também seus privilégios. Esse grupo eram donos, vamos lembrar que todos aí eram donos de terra, escravocratas, ganhavam dinheiro produzindo alguma coisa ou eram grandes comerciantes. E também tinha gente que traficava escravo, beleza? E lá embaixo a gente tem os exaltados, que também eram chamados de farroupilhas. Esses caras, esses malucos, era quebradeira, hein? Essa rapaziada aí, eles queriam o quê? Que os estados, que as províncias tivessem uma maior liberdade, que o governo federal, quer dizer, o rei, mandasse no país, mas não mandasse tanto, beleza? E além disso, alguns desses caras do grupo Exaltados ou Farroupilhas defendiam a república, quer dizer, queriam o fim da monarquia brasileira. Que fita, hein? Os caras forgados, irmão. Bom, esses 3 grupos vão disputar o poder o tempo todo, beleza? E aí que tá o problema. Esses grupos disputando o poder, eles não vão se preocupar em governar para a população. E aí a população começa a se mostrar insatisfeita, beleza? Bom, a regência trina permanente ela vai assumir em 1831, em junho de 1831, e vai governar até 1835, beleza? Ela vai ser liderada primeiramente pelo grupo dos moderados, beleza? Ou os chimangos, que era a molecada que queria um rei, ótimo, um rei respeitando a Constituição, beleza, e era elite. Não tinha ninguém pobre aí na barato não, beleza? Esse negócio aí, mas não tinha gente da população comum na política brasileira nessa época? Não, beleza? Então, essa regência trina permanente ela vai durar 4 anos e durante esses 4 anos ela toma algumas medidas. A primeira medida é que ela, tentando montar um exército, ela monta uma guarda nacional. Essa guarda nacional ela vai ser montada por proprietários de terra, beleza? Entre 21 e 60 anos, então não entrava pobre, certo? Só membros da elite. E os caras mais ricos, os fazendeiros mais ricos, eles recebiam a maior patente, que era ser coronel. O cara, então, um fazendeiro que já tinha dinheiro, agora além de ter poder econômico, ele vai ter também poder militar, beleza? E tinha poder político, né? Então, irmão, imagina, o fazendeiro ele passa a ser um coronel, ele passa a ser então o Bozo, o cara consegue mandar em tudo. Ele vai ter um grupo de pessoas armadas que ele vai coordenar. Então ele recebe o título de coronel para fazer parte da Guarda Nacional. Firmeza? Irmão.
Então olha que fita, quando a gente fala, o cara lá é chamado de coronel, esse maluco então era um grande fazendeiro que tinha um grupo armado organizado por ele para defender os interesses do país. Defender os seus interesses, né? Beleza. Essa regência trina permanente também, ela vai tentar diminuir o poder moderador. Lembra que a Constituição ela estabelece 4 poderes? Moderador, executivo, legislativo e judiciário, mas o poder moderador mandava nos outros 3? Então, agora a regência trina permanente, ela diminui um pouquinho o poder moderador, beleza? E aumenta o poder do legislativo, beleza. Só que, mano, a cena estava pesada, várias revoltas, rebeliões, e aí então, tanto os moderados quanto os exaltados e os restauradores resolvem entrar num acordo. Eles conseguem entrar num acordo e tomam algumas medidas que vão dar maior liberdade para os estados, então as províncias vão poder ter maior liberdade e manter a união territorial. Eles estavam com medo de que o Brasil se quebrasse em diversos países por causa das revoltas. Beleza. Esse medo é tão grande que em 1834 uma nova lei é criada, um ato adicional, quer dizer, a Constituição vai ganhar mais um artigo, que é o ato adicional de 1834. Esse ato adicional, ele estabelece, ele bota na lei agora então, que os estados vão poder ter suas próprias leis e cobrar seus próprios impostos. Beleza. Acaba também com o Conselho de Estado, que era um conselho teoricamente criado para ajudar o rei nas decisões. Esse conselho ele não vai ser usado mais, beleza? E o poder moderador durante o período regencial não existe. O poder moderador só vai voltar quando o rei assumir, beleza? E a principal medida talvez aí é o seguinte, a regência que antes era organizada por 3 pessoas e essas 3 pessoas ficavam disputando o poder para ver quem manda mais, agora deixa de ser uma regência trina, com 3, e passa a ser uma regência una, com um cara só, beleza? E aí nós vamos ter a regência una. O primeiro cara a governar sozinho o Brasil, que não é rei, é o Diogo Feijó, beleza? O Feijó, ele era um cara moderado, mas ele vai enfrentar rebeliões pesadíssimas, muito pesadas, e ele não consegue controlar essas rebeliões. A cabanagem, a farroupilha, que a gente vai falar isso nas aulas mais para frente, foram rebeliões que abalaram o governo do Feijó. O Feijó ele vai governar somente 2 aninhos, né? De 1835 até 1837. E como ele não consegue controlar as rebeliões, ele acaba sendo tirado, beleza? Ele renuncia e aí quem entra no lugar dele é um outro maluco de um outro grupo, o Araújo Lima. E o Araújo Lima ele vai tentar controlar sim as rebeliões e vai conseguir, de certa forma, controlar algumas rebeliões sim, certo? Inclusive diminuindo a liberdade dos estados. Ele vai ser mais controlador do que o Feijó, beleza? E ele estabelece um acordo também. Vamos manter o Brasil grande e para isso é preciso combater as rebeliões e os movimentos que queriam se separar do resto. E também o Araújo Lima, malandro, ele mantém a escravidão. Então, na regência una, nós vamos ter primeiro o Feijó, que ele não vai ter muito sucesso, ele vai ter muita dificuldade, porque ele não vai conseguir aprovar as leis que ele queria. E depois o Araújo Lima, que um pouquinho mais duro, o cara um pouquinho mais, digamos, bravinho, vamos falar assim, um cara com um pulso mais firme, o que não estou falando se isso é bom ou ruim, acaba conseguindo controlar com um pouquinho mais governar com um pouquinho mais de sucesso, beleza? Bom, o Araújo Lima ele vai governar durante 3 anos, de 37 até 1840. Em 1840 acontece uma coisa no Brasil que vai mudar completamente, certo? A história da política brasileira nesse momento. Mas isso são apenas cenas de um próximo capítulo. Firmeza? É nóis? Bom, essa parte é bem complicada, muito nome, muita data, mas fiquem tranquilos. Vejam, revejam, leiam o livro e qualquer dúvida, eu estou aqui. Firmeza? Senhoras e senhores, espero ter ajudado vocês. Muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa o sono proporcionado. Vai de leve na manguaça da Marília. E aí, ó. Fica em casa, vacilão. Não é pra dar peãozinho, não. Fica de máscara aí. Fui!